O sexto episódio, lançado em 19 de junho de 2016, é muito peculiar para mim. Um episódio que inova muito a fórmula pré-estabelecida nos episódios anteriores e também nos revela muitas informações sobre este universo, ao mesmo tempo que tem um final muito bom para o arco dessa temporada. Só que eu ainda não acho que a execução de todo o episódio foi tão bem feita quanto poderia. Diferente das outras análises, nesta eu vou analisar o episódio focado em suas principais partes. Seu começo, meio e final. Cada uma dessas 3 partes possui um foco e desenvolvimento diferente para os personagens. O começo do episódio, por exemplo, começa nos mostrando que a morte do Pato no episódio anterior foi permanente, similar ao que aconteceu ao Cara Vermelho no 4º episódio. Com isso, o Cara Amarelo fica triste e com saudade de seus amigos, mas ele decide desligar a luz de seu abajur e dormir, só para descobrir que o abajur é na verdade o professor deste episódio. E é aí onde meus pontos positivos sobre o começo do episódio acabam, porque o professor Abajur é o pior professor de toda a série. Ele não tem nenhuma gimmick única, a personalidade dele é quase zero, quase nada do que ele faz é memorável, a montagem macabra é mal feita, e nem mesmo a matéria que ele quer ensinar tem algo a ver com o resto do episódio, ou ao menos eu não consigo enxergar, ou teorizar algo que envolva sonhos com o resto do episódio. Eu sei o motivo deles terem feito ele assim. O episódio não vai ser focado em um professor ensinando personagens como nos outros, mas ainda precisávamos de alguém para dar essa falsa impressão para a audiência. Mas isso não desculpa terem criado um personagem tão genérico como esse. Mas depois desse começo menos que interessante, a cena corta para mostrar o Cara Vermelho. E é uma transição muito boa, porque saímos de uma cena que foi gravada como um show infantil para uma cena que tem uma cinematografia muito superior. E tudo sobre essa parte do episódio acaba sendo totalmente diferente do resto da série. A produção e os ângulos de câmera dão a impressão que este mundo é muito mais próximo do real. É uma mudança que pode parecer forçada para alguns, mas não funciona muito bem. Especialmente porque vemos que o mundo real é composto de pessoas iguais ao Cara Vermelho. Só que o Cara Vermelho, o nosso Cara Vermelho, está em uma situação parecida com o do Cara Amarelo. Ele sente falta de seus amigos. I am a file and you put documents in me and a file. Ele simplesmente não consegue se encaixar com os outros Caras Vermelhos. É algo muito curioso, porque ele é o personagem mais sério de seu trio, mas agora que ele está cercado de pessoas iguais a ele, algo pareceu ter mudado na mentalidade dele, fazendo com que ele queira voltar ao que ele vivia antes. E com estes sentimentos em mente, o Cara Vermelho tira suas roupas e começa a cantar a música do primeiro episódio da série. Isso faz com que os outros Caras Vermelhos comecem a vaiar o nosso protagonista, até um rosto familiar aparecer no fundo da sala. Your voice is music to my face. Então chegamos na parte mais interessante do episódio, o final, onde após o Cara Vermelho ter visto o pai do Cara Amarelo, ele é transportado para um lugar bizarro e escuro. O Cara Vermelho fica intrigado com tudo, e ao explorar o lugar, ele descobre uma estranha máquina que mostra o Cara Amarelo e o Professor Abajur. O Cara Vermelho aperta um dos botões da máquina e então... Time is a tool you can put on the wall or wear it on your wrist. The past far behind us. The future doesn't exist. Time went new and got old like history. Stuff from the past went into a mystery. You made me die. I'm a computer guy. Eu não vou fazer nenhum suspense aqui. Esta máquina representa o programa em que os protagonistas estão. E a pessoa que está operando esta máquina, ou melhor, dirigindo este programa, é o pai do Cara Amarelo, mais conhecido como Roy. Desde sua primeira aparição no segundo episódio da série, Roy esteve se escondendo e vendo os personagens pelas sombras. E muitas coisas começam a fazer sentido quando pensamos na influência que Roy, como diretor, pode ter tido em cada um dos episódios. Por exemplo, pode-se ser teorizado que o preconceito do Professor Caderno com certos tipos de arte se daria ao fato do Roy, como diretor, querer ensinar que tipos de arte que ele não gosta sejam vistas como negativas. E talvez Roy seja um membro da seita do Strignode, e ele estaria usando sua influência
para colocar uma propaganda em seu show com a intenção de recrutar mais membros para a seita. Ou o melhor exemplo que temos da influência do Roy, que ocorre no 5º episódio, onde muitas comidas estão estampadas com o nome Roy's. Em outras palavras, Roy estava querendo influenciar as pessoas a verem suas comidas como saudáveis, e o resto faz os dentes ficar cinza. Ele é uma pessoa poderosa que pode praticamente manipular tudo ao seu redor para que funcione da maneira que o mais beneficia, e por mais que seja tentado, a única maneira que Roy pode ser derrotado é simplesmente desligando o programa da tomada. Em outras palavras, o cancelando. Mas como o final do episódio nos mostra, mesmo que isso acontecesse, tudo apenas seria resetado, com algumas mudanças que possam deixar nossos protagonistas mais felizes, mas ainda é apenas um pequeno reset. Tudo ainda é controlado pelo Roy. Infelizmente, as partes mais interessantes do episódio ocorrem apenas no final, o começo é um pouco genérico, e possui um dos professores mais esquecíveis da série. E o meio é bem feito, mas acaba sendo um pouco lento. É um dos episódios mais memoráveis pelas suas mudanças, e tem um final muito bom e conclusivo para a série de internet, mas eu não acho que tudo o que temos aqui foi tão bem desenvolvido quanto poderia ter sido.